estava vindo pro programa e eu fiquei sabendo, eu tive uma notícia terrível, que o grande ator, uma pessoa que, gente, que vai fazer uma falta, o Robin Williams, stand-up comedy, ele é um cara, um grande ator, um grande locutor. Gente, uma pessoa tão especial para tanta gente. Ele foi encontrado hoje sem vida na sua casa, na Califórnia. A polícia suspeita de suicídio por asfixia. Eu fico toda arrepiada. Infelizmente, mais um, né? O mundo perde um notável artista. Meus sentimentos aos fãs. Eu sou uma grande fã e aos familiares. Fiquei muito triste, realmente. Se você tem depressão, procure ajuda. Bom, vamos voltar aqui para o programa. E aproveitando, eu vou dar um recado, porque as pessoas querem ter a vida bonita, as pessoas querem ter os cabelos bonitos, saudáveis, e a saúde também é um grande fator, né? É preciso o quê? Uma boa alimentação, porque a saúde dos cabelos é reflexo da saúde da gente. E se as suas refeições não suprem a quantidade necessária de vitaminas e minerais que o seu organismo precisa, os seus cabelos podem ficar fracos e sem vida. Olha só. A beleza de seus cabelos é o resultado das vitaminas e sais minerais que seu corpo absorve. Por isso, chegou o Grow Hair Platino, o suplemento polivitamínico desenvolvido para revitalizar e dar vida aos cabelos. Sua fórmula possui vitaminas e sais minerais que combatem a queda, aumentam o volume, estimulam o crescimento e proporcionam aos fios ainda mais brilho e maciez. Tenha cabelos saudáveis e perfeitos. Experimente Grow Hair Platino, o suplemento polivitamínico que revitaliza seus cabelos. Grow Hair é um complexo polivitamínico completo e ainda contém óleo de semente de uva que ajuda no fortalecimento dos fios. Basta uma cápsula diária de Grow Hair para você sentir a diferença. Para você pedir o seu, acesse ultrafarma.com.br ou ligue 0 operadora 11 55 91 1466. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Todo o Brasil. Grow Hair Platinum. Cabelos fortes, saudáveis e dignos de elogio. Ó, saúde, né? É isso aí. Eu vou apresentar os meus convidados. Gente, eu fiquei muito triste com a perda desse grande ator. A gente fica pensando o que passa na cabeça dos outros, né? Realmente, isso volta meio para o que a gente vai falar hoje. Será que uma tragédia como essa, de uma pessoa, ele poderia ter ido num sensitivo, que ele pudesse prever que a sua vida vai terminar rápido? Será? E aí ele talvez falasse, eu tô com tanta depressão. Eu não sei, é tudo muito estranho, gente. As pessoas têm mania de olhar para o outro e falar, é rico, é famoso, já ganhou Oscar, tá tudo bem com ele, a vida dele, ele é feliz. Vocês estão vendo, a felicidade não vem nem de dinheiro, nem de fama, nem de nada. A felicidade é você com você mesmo, vem de dentro. É isso aí. Bom, eu vou falar boa noite. Simone Garuti, Thiago Rocha. Tudo bem, Simone? Thiago, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Hoje o tema promete, hein, Luciana? Muita gente não acredita e aqueles que acreditam piamente em premonições. @oficial Superpop. E tem também pesquisa hoje, Luciana. Olha, você acredita em previsões? E aí, será que a galera acredita ou não? Bom, a galera aqui tem uma galera que acredita e tem algumas previsões sérias. Pois é, tem uma que até me preocupou, Luciana. Ai, eu não sei dessa. Nossa, ele falou, a gente não vai revelar ainda. Eu fiquei preocupada porque é num local que eu trabalho também de manhã. Depois a gente vai falar. A gente vai falar hoje, eu recebo aqui o pastor Antônio Silva. Boa noite, pastor. Boa noite, Lu. Prazer, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo. Juscelino Nóbrega da Luz. Ele é vidente, mas ele diz que ele é premonitor. Isso. Eu não sou vidente, eu sou premonitor. Ok. Premonitor? Eu tenho uma dúvida. Premonitor? Fala, É como fosse um clarividente. Mas desculpa, eu sou curiosa, eu fui pesquisar. E não existe essa palavra premonitor. Mas é premonitor. Não, é sonho premonitório. Não, quem tem sonhos premonitórios é um premonitor. Tá, não, vamos terminar aqui, a gente procura ali no Pai dos Burros, como dizia minha mãe. Mas existe a palavra. Que hoje é o Google. Não, porque eu fui na Academia Brasileira de Letras, eu não achei. Mas tudo bem. Bom. Palavra técnica. Débora Rodrigues, piloto de Fórmula Truck. Fazia tempo, hein? Nossa, quanto faz tempo, né, Lu? Bem-vinda. Obrigada.
Fez Mulheres Ricas, arrasou, parabéns. É, faz parte, né? A gente tem que conhecer Claro. de tudo, é muito bom. Foi uma experiência muito gostosa, mas eu gosto mesmo dos meus trucks. Deixa eu lá que é melhor. Muito bem, mandar um beijo aí até pra Bandeirantes, né? Obrigada. Bom, Aline Diane. Aline Darlene. Darlene. É. Luciana, Tudo boa bem, noite, Aline? linda. Plateia gostosa, todo mundo aqui. Muito obrigada pelo convite de Obrigada estar a aqui de você, novo. Uma você é muito honra. bonita. Ah, obrigada. Sei que é. Tá faltando a Piraci de Oliveira, diretor da ATEA. Piraci, né? Tudo bem, Piraci? É porque sempre vinha um outro ateu, me mandaram um ateu diferente dessa vez. Mudou. Na verdade, Mudou o ateu. Isso. Mas continua ateu. Continua ateu. Um Ok. prazer estar aqui, dando um ponto de vista cético a essa discussão. Cético. Então tá, o senhor é diretor, você é diretor da ATEA, Associação Brasileira dos Ateus e Agnósticos, é isso? Exato. Cientista, vamos dizer. Isso. Acredita na ciência. Exatamente. Pessoas que se fundam no racionalismo, eu diria, né, Luciana? Racional. Isso. Coisas que possamos provar. Isso. Aquilo que a ciência consegue provar, que a gente Ok. consegue demonstrar, enfim. Ok. 1 mais 1 é 2. Sem misticismo, exato. Entendi. Ok. No ano de 2014 já aconteceram vários desastres aéreos. Gente, muitas coisas. Guerras, doenças, tragédias, suicídios. Gente, é muita coisa. Seria possível os espíritos avisarem, ou alguma coisa avisar e alertar algumas pessoas sobre o futuro? Ou será que tudo não passa de mera coincidência? O que vocês acham? Vamos entender melhor. E o mais importante, acessa aqui a nossa pesquisa. O que você acredita? Você acredita que existe? Fale, Simone, como é a nossa pesquisa? Você acredita em previsões? Olha só, Luciana, até agora sim, 88%. Então vamos lá, vamos assistir. O que você faria se alguém dissesse que o avião em que você está prestes a embarcar vai explodir? Viajaria? Cancelaria? Várias pessoas sentem que algo ruim está para acontecer em breve. Um dos casos de premonição foi do grupo Mamonas Assassinas. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Juscelino Nóbrega da Luz afirma ser um premonitor, diz sonhar com as tragédias. E escreve o que vê para alertar a população e autoridades. Ele diz ter enviado uma carta à Casa Branca informando a exata localização de Saddam Hussein no Iraque. Disse também ter alertado sobre o tsunami na Ásia em 2004 e os ataques terroristas de 11 de setembro. Muitos não acreditam em suas previsões. Ele estará no palco do Super Pop e vai falar sobre outras tragédias. Você acredita? Confira agora. Bom, eu vou falar então com o Juscelino, que diz que é premonitor, vidente, vamos falar vidente. Como é que funciona ser um vidente ou premonitor? Você aqui está dizendo várias coisas. Eu tenho aqui algumas cartas suas que você registra e você manda. Tem aqui uma carta que você mandou para Hong Kong. Isso. Que eu tive o prazer de visitar agora há pouco. A minha pergunta é o seguinte: você acorda um dia e recebeu, ele recebeu a resposta de Hong Kong. Olha só que interessante. Você acorda, como é que funciona? Você acorda um dia e você fala, eu sonhei que... Não. O procedimento é totalmente diferente. Eu tenho de 1 a 9 sonhos noturnos. São Quantos 6 sonhos? dias, de 1 a 9. Sendo que são 6 dias por semana e um dia eu não tenho nenhum. Não controlo isso. E eu vou anotando e faço cartas e mando para onde eu recebo a informação que eu devo mandar. Se o fato vai se concretizar ou não, eu mando. Vem a nome, vem o endereço, vem para quem eu devo mandar, o endereço completo, o nome das pessoas Como é que que estão você envolvidas. lembra? Cada vez... Então você não dorme, você Até acorda... 30 dias eu lembro todos os detalhes que eu escrevi na carta. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, Juscelino, você não dorme. Não dorme normalmente. Você dorme, aí você tem um sonho e acaba. Um sonho como fosse um teletransporte, o corpo Você fica vai lá no inerte lugar? e vai no lugar e eu vejo o que está acontecendo. Você vê acontecendo. Vejo acontecendo e sofro como as pessoas estão envolvidas no fato. E você tá Entendo todas as línguas que lá falam
Você entende? Sim, não, no momento que eu estou sonhando e que depois eu descrevo, sim. Muitas cartas eu escrevi em russo, muitas escrevi em outras línguas que eu não entendo. Olha, como então é no assim filme que vem. Premonição. Peraí. Eu quero saber o que você sonhou hoje à noite. Ai. Não, sonhos catástrofes que podem que podem ser evitadas. Hoje? Né? O que você sonhou hoje? Não, ontem à noite? Hoje à noite? Ontem à noite. Hoje eu não... ontem à noite eu sonhei com vários acidentes. Tem coisas que eu posso divulgar, tem coisas que não. Eu vou mandando carta. Não, mas fala pra mim algum. É um fato que vai acontecer São 6 em Taiwan agora em novembro. Vai acontecer onde? Em Taiwan em novembro. Peraí, calma. Você sabe o que vai acontecer agora em novembro? Não é que eu sei. Eu recebo a informação. Da forma que eu recebo, eu descrevo e escrevo a carta para os envolvidos. Mas quem te manda essa informação? E por que você se importa tanto de mandar a carta? Porque eu recebi desde os 9 anos o mesmo modo operante que eu tenho. Eu recebi, veio de repente isso comigo. É uma missão? Você ajuda? Você faz para ajudar os outros? Tento ajudar. É o meu objetivo único, não é angariar fundos com isso, e sim ajudar. No entanto, tudo que eu faço, eu não cobro nada de ninguém. Por isso as cartas. Né? Você não ganha nada. Juscelino, quem te avisa? Esse sonho vem de que forma? Olha, já fui capa de revista de estudo científico. Eles dizem que é sonhos premonitórios e explicam cientificamente o fato, mas eu também nunca tive resposta. Você registra essas cartas. Então você sonha, todas vai lá e registra. Todas registradas. Tá, qual é a sua profissão hoje, Juscelino? Hoje eu sou escritor. Escritor? Sim. Juscelino, mas você escreve sobre esses assuntos? Eu fui professor da área pública durante 16 anos. Professor e hoje de quê? eu professor na área de inglês e português. Então você fala inglês. Também. É só tragédia, inglês, né? Juscelino Lu? É só tragédia? Peraí, mas se você foi professor de inglês, você fala inglês. Com certeza. Ok. E olha, eu vou falar que é no mínimo intrigante essa questão que a gente vai falar daqui a pouco. Quando me contaram, é no mínimo Simone, intrigante. então, mas fala, porque aí a gente já vai mas saber. a gente tem agora, tema, a gente tem um tema que a gente vai falar. É uma tragédia que vai acontecer em novembro. Ele diz que tem uma aqui coisa no meio Brasil, séria. aqui no Brasil, porque às vezes ele faz algumas previsões. Meio Ele sério diz, ele diz, se afirma que sabe onde está o avião da Malásia. Na verdade, sabe, eu não faço previsões. Há uma confusão aí. Eu recebo sonhos, eu tenho sonhos premonitórios que eu descrevo-os e envio para as pessoas envolvidas. Qual é o intuito? É um presente negativo com um futuro positivo, que se torne... Qual que é o futuro positivo? O futuro é mudar aquilo que pode... Mas pode mudar? Para tentar evitar. Para tentar evitar. Mas, por exemplo, minimizar esses acidentes aéreos aqui, você previu? Sim. Mas como é que poderia ter evitado a Rússia de ter bombardeado lá o... Olha, o fato foi assim, eu vou narrar como que foi o fato da Rússia. O presidente da Rússia esteve visitando o Brasil, o intuito era de roubar o avião do presidente russo para causar uma guerra. Mas só um minuto. Mas espera aí, então, como assim? Luciana, só um instantinho. Não é só a chuva que cai do céu, não. Em 2014, muitos desastres aéreos estamparam as manchetes dos jornais. Juscelino afirma que previu a queda do voo MH370 da Malaysian Air. Será? Ele está dizendo aqui que tem um plot, né? Que tinha um plano. Será? Coloca aí. Juscelino previu mais uma tragédia. 2014, um ano complicado para a aviação mundial. O desaparecimento do voo MH370. No dia 7 de março, a companhia aérea Malaysia Airlines comunicou que havia perdido contato com um de seus aviões. A aeronave saiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia, à 00:41, horário local. Deveria chegar a Pequim, na China, por volta das 6:30 da manhã. Mas desapareceu do radar 2 horas depois da decolagem. O anúncio foi feito após os controladores de voo vietnamitas não conseguirem mais contato com a tripulação. Segundo o relato inicial da empresa, o Boeing transportava 239 pessoas de 13 nacionalidades, sendo 227 passageiros e 12 tripulantes. Até hoje não encontraram destroços do avião ou corpos dos passageiros. Um
avião da Malaysia Airlines caiu na Ucrânia, na região de fronteira com a Rússia. A aeronave saiu de Amsterdã, na Holanda, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia, e levava 283 passageiros, além de 15 tripulantes. De acordo com as investigações, o avião foi abatido por um míssil lançado em solo. Uma aeronave da Companhia Nacional Algérie caiu no meio do deserto africano do Sahel. 118 pessoas morreram. Em Taiwan, um avião bimotor precisou fazer um pouso forçado. Dos 58 a bordo, 47 morreram e 11 sobreviveram. Mas afinal, o que os videntes falam a respeito de tantos desastres aéreos? Onde será o próximo? Bom, então, primeiro, antes da gente falar com o Piraci, eu queria perguntar, você me disse que o avião da Malaysian Air... Era um plano dos separatistas russos de derrubar o avião do presidente, onde estava o presidente Vladimir Putin. Não, eu estou falando do primeiro, do MH370. O MH370, ele não foi derrubado. Isso aí foi problemas nas turbinas, ambas, e ele caiu entre... Eu tenho o desenho. Eles que sabem onde está. Você sabe onde está o avião? Eu fiz o desenho, registrei, mandei para o governo. E está registrado em cartório. Ó, está aqui o desenho, se quiser mostrar. Aqui está o desenho, onde está a localidade. Não é esse caso, né? Você está dizendo que está na... Não é esse caso, Desculpe-me. Esse é o caso errado. O caso aqui está aqui. Você está dizendo que está ali perto da Esse é um Phi terremoto, Islands. esse é um terremoto. Você está dizendo que está ali... Eu já tinha visto antes. Parece que está perto da Phi Islands, não é isso? É o desenho... Na Tailândia, ali perto da Tailândia, não é entre isso? a Camboja e a Tailândia. Phi Islands ali, eu fiz o desenho e mandei para o governo, todos receberam, todas as cartas registradas com a R, foi publicado na mídia na China, em outros países, e bem antes de o fato se concretizar. Mas essa como carta... é que o avião foi parar lá? Na verdade, houve um pane no sistema de computação central da aeronave e a aeronave ela teve que desviar entre conversa entre o copiloto e o piloto, tiveram que desviar. Na realidade, eu recebi até cá o nome do copiloto e o piloto. Aí eu mandei que eles tiveram que desviar a aeronave e onde foi que caiu, está aqui o desenho. Mas se você sabe onde está, né, é muito diferente de onde os especialistas dizem que está. Isso. Então, mas o senhor deveria, então... Mas também, Simone, ninguém está achando nada, né? Não, mas ele diz que está em outra direção, completamente diferente. E o senhor já enviou essa carta? Falar, está aqui, por favor, localizem. Estão todas na mão dos governantes, autoridades do país, só que a minha parte, eu cumpri. Qual é a minha parte? Alertar onde estava e antes para tentar evitar esse acidente. Mas essa parte é sua mesmo? Não sei, eu recebi a informação para dar às pessoas de graça e estou dando de graça. Okay. Juscelino, a gente conversou, Lu... Não, só queria fazer um reparo inicial. Quando ele disse que essa questão dos sonhos, dos avisos, que ele tem provas científicas de... Não, a gente não pode usar a palavra científica em relação a isso. Pode usar qualquer outro tipo de adjetivação, mas científico me parece que não é o caso. Só esse reparo que eu queria fazer anteriormente, pode... científico, quando passa na mão de um perito, já se torna científico. Mas então, o perito que o senhor contratou, né? Nós conversamos. Porque alguns peritos analisaram algumas correspondências do senhor e a conclusão não foi bem essa. Não, né? aqui está. Se você quiser ler, é o perito oficial do caso. O seu questionamento, eu acredito em tudo até que me provem o contrário. Eu estava conversando com o Juscelino nos bastidores, no camarim, e perguntei a diferença de vidente e clarividente. Ele me deu uma explicação ótima, não sei se ele pode falar aqui. E o que eu entendi rapidamente? Ele enxerga coisas que podem acontecer. Então, ele manda as cartas ou avisa as pessoas, evitando, muitas vezes, que essas coisas aconteçam. Aí, as coisas não acontecem. Então, tem uma diferença. Como é que evita? Você vai num voo da Malaysia, por exemplo, Luciana, se você continuar comendo bolacha, você vai engordar. Aí, você para de comer bolacha, você não engorda. Mais ou menos isso. Não, mas fui bem simples, mas... evidente para isso. Isso é evidente. Não, mas ele vê, olha as coisas que ele vê. Tá, mas esse voo aí da que Malaysia, dá a diferença, né? Tá. Olha a cara não do discordando pastor. do amigo aqui, mas só falando algo.
Se você tem uma possibilidade de ter uma informação antecipada... Que possa ajudar pode alguém. se ajudar. É o meu intuito. Não é minha intenção de discutir se eu estou errado, se eu estou certo. Eu faço aquilo que eu acho que eu estou certo. Mas você não avisou que o avião ia cair? Você só avisou Sim, está escrito na carta. Tudo. Mas o senhor avisou antes de cair ou depois? Antes. 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 O senhor Ele avisou tem antes? registrado em Coisa de cartório. Ele tem registrado em cartório que ele avisou antes. Tá, mas só e uma já coisa, mandou Cadê pra a lá carta? também. Simone, vai O lá pegar a desenho. carta. Vai lá, Eu vou Simone. lá pegar, vai lá. mas eu tenho que falar uma coisa. O Vai senhor lá, foi Simone. acusado uma vez, Juscelino, de ter modificado uma carta depois de ter sido registrada. Então, aqui é a resposta, é oficial. Mas Pega, Simone, pega a carta. ele não quer me dar, ele tá bravo comigo. Dá aqui a cartinha pra mim. Imagina que eu estou bravo, bravo. Mas porque como eu é que você vai ficaria mudar bravo. depois que tá Vai, Simone, registrado? lê aí, Não tem Simone, como. vai. Encaminho-vos a cópia. Nossa, é muito grande, você não precisa resumir. É Vai, muito faz grande. resumo. Nossa, mas é enorme. Pera. Vai. Deixa eu ver. Encaminho-vos a cópia, carta enviada simples a uma Malaysia Airlines no dia 26 de dezembro de 2013. Então você enviou antes. Claro. Foi, dessa data. 2013. Falando o quê? E outra carta onde falava sobre o possível acidente aéreo que poderá envolver a aeronave voo MH370 Boeing 777 que deixará Kuala Lumpur, tal, em direção à China. Não, ele não Haveremos falou de isso. ter uma pequena conversa do copiloto e seu piloto e desaparecerá por pane no sistema de computador central em 8 de março de 2014. Aqui, mas é uma dúvida que eu tenho, ele tem alguns registros mesmo. Por que você registra em Minas Gerais se você é de Águas de Lindóia? Não, eu registro em vários lugares. Eu não tenho só de Minas Gerais, tem de todos a os lugares. maioria dos seus Porque registros em são em Minas cartórios Gerais. em cartórios diferentes, Ó. cai aquele detalhe para falar, você é amigo do dono do cartório. Então eu registro em lugares diferentes para evitar Você deu essa a data? confusão. Ele deu a data? Ele deu a data. Aqui ele diz que enviou no dia 26 de dezembro, o registro tá mesmo. 26 de dezembro. Mas, assim, ele foi acusado uma vez de alterar... Tudo bem, mas peraí, Tá. me dá esse negócio aqui. Não, passa lá pro pastor. Passa lá pro pastor que eu quero que o pastor dê uma olhadinha. Por quê? Aqui o que a gente está querendo dizer é o seguinte, se esse negócio é verdadeiro, ele falou que o avião ia cair. E aí eu não sei muito Então, mas bem. aí a gente precisa Mas, ô, sair Lu, de um se a gente perito, quiser... né? O perito tá aqui, ó. Perito atestou? Luciana. Não, tudo a carta que você... Não, o perito o senhor contratou é um perito do caso? Não, o perito trabalha para o estado de São Paulo. O perito é um dos maiores peritos do estado de São Paulo. Mas o sou... senhor contratou esse perito? Independente de eu ter Não, não, contratado eu ou quero não, que- isso há um processo que ela precisa entender e o que eu vou te falar. Não, eu só quero entender se o senhor Acusar, contratou. qualquer pessoa pode acusar. Mas ele também pode ter contratado o Não, perito. sim, mas É não. claro que eu posso. Isso evidentemente. É um perito, ele dá mas um ele- laudo técnico. O outro lado não teve laudo técnico. Parece que essa questão do voo é bastante similar a uma situação do voo da TAM, né? Exatamente. Que o senhor Tá também aqui, ó. previu, Tá parece. aqui. Então, também, esse da TAM, além da TAM ter dito que não recebeu, Da parece companhia, que uma da perícia Não houve grafotécnica... perícia. Peraí. Não houve Há uma perícia. Deixa ele falar, por favor. Pode falar. Uma perícia grafotécnica teria usado a expressão falsidade grosseira, né? Então, Não nas existe questões perícia. periciais, na sentença, me parece que a expressão falsidade grosseira gravitou algumas vezes nesse trabalho. É só para Não ficar existe. claro que isso não é Não, mas uma procedente. uma empresa do tamanho verdade, da TAM, Lu, o que eles me vão dizer que não parece- receberam. Para eles O é que me melhor. parece... Pastor. Na verdade, a Bíblia fala do Velho Testamento que havia comunicações. Urim, Tumim, inspiracional, revelação pessoal, sonhos é um meio de comunicação. Me parece que ele tenha recebido algum tipo de dom. Não está um tanto maduro, não está aperfeiçoado. Pastor. Por quê? Porque as colocações dele passam a ser um pouco obscura. Tem coisa que ele tem precisão, tem coisa que ele não tem. Até porque o dom é feito para ajudar as pessoas. Então, eu até peço aqui escusas a ele, porque a comunicação no Velho Testamento era feita por 3 vias mais conhecidas. Inspiracional, um profeta. Revelação pessoal, um sonho. Urim Tumim, a palavra, o texto. Jogar. Hoje, nós vimos que eles até jogam Urim Tumim, que é descobrir a palavra. Ele provavelmente deva estar recebendo alguma informação e ela está chegando aqui como ela vem em código. Talvez, no caso dele, não está maduro esse dom e, de alguma maneira, ele está fazendo algum trabalho. Está tentando ajudar. Exatamente. Só que não está muito claro o trabalho dele. E não está preciso. E ele está se servindo de documentos. O documento é legítimo, ele registrou realmente. Não é preciso a informação, porque não precisa ser, no caso dele, para transformar em linguagem lá da Indonésia, no caso.
No caso das outras previsões, documentos que ele está Tem uma apresentando... coisa séria que daqui a pouco a gente vai falar. Exatamente. Eu acho perigoso, no caso, outros documentos, ele provar que ele realmente foi preciso. Eu acho que não há necessidade, ele deve estar recebendo mais informações, só que elas não estão de forma clara pra gente. Entendi. Aqui. Até porque eu acho que acima dele, pastor, tem, né? Débora, você já teve algum tipo assim de sensação? Eu já tive com sonho e não gosto de ter. Eu tive uma vez, eu sonhei com um tiroteio, um assassinato no metrô. Eu tinha acho que uns 16 anos, eu já morava em São Paulo, eu trabalhava no bairro do Limão e isso aconteceu pela manhã. Sonhei com o meu avô morrendo e no outro dia de manhã cheguei na firma, recebi a notícia que ele estava morrendo, fui visitá-lo e praticamente parece que ele esperou eu chegar para morrer. Então, quer dizer, eu já passei por algumas situações, como o pastor mesmo disse, eu acredito, Lu, que as pessoas... todo mundo tem uma energia, todo mundo tem alguma força. Vai de cada um saber desenvolver isso. Tanto que você vê, tem pastores que profetizam, tem padres que fazem milagres, tem freiras que fazem milagres. Então eu acho que entre o céu e a terra tem muita coisa que a gente não vai saber explicar. Eu queria ver essa cartinha que você mandou aí da Marie Jenner. Eles vão pegar. Ela vai pegar pra mim. Piraci, e aí, Piraci? Você, não é possível que nada disso seja verdadeiro. É tudo o quê? Uma imaginação? Luciana, não é imaginação e, assim, na minha concepção, a verdade nisso é zero, né? Zero. Essa correspondência que eu tive acesso aqui agora, ela é uma cópia com isso é uma cópia que tem uma série de carimbos e é o modus operandi exato das várias sentenças judiciais que existem contra o vidente, que justamente explicam que ele falsifica... Não tem nenhuma sentença. Tem. Nenhuma. Tem. Dizendo que a expressão, eu volto a insistir, a expressão que se consta nas perícias grafotécnicas é falsidade grosseira e que o senhor faria a troca do conteúdo das cartas. O senhor está usando de um programa de 2007 e eu estou aqui com o senhor. Tudo bem, eu estou usando. Mas como assim? O senhor está continuando. As acusações que pesam contra ele é que ele manda que essas cartas são pós-datadas e o conteúdo é alterado. Inclusive a uma do banco, famosa do banco, em que também por perícia foi atestado que não havia nada de verdadeiro nisso. Mas, por exemplo... Não houve perícia nenhuma do banco, não houve. Olha. Que, na verdade, você não programa Luciana, de deixa eu explicar, porque aqui é a opinião dele. A opinião que manda é o laudo técnico. Não. Ele não é polícia, nem eu sou... para nós considerarmos, e nenhum programa pode julgar uma pessoa claro que não. De forma alguma. O que foi que aconteceu em 2007? Eu fui vítima e existe um motivo pelo qual que eu fui vítima na época. A gente não está falando de 2007. Não, mas eu queria só colocar porque ele está implantando isso para as pessoas entenderem. Se eu tivesse algo de errado que nem ele está citando, ele mostra os processos que eu tenho. Então, se ele tem tanto processo assim, o que eu estou fazendo sentado aqui? Eu tô falando... Tudo bem, vamos pular 2007. Você entende? O que a pessoa precisa deixar claro, Luciana, o que eu peço gentileza para você me dar esse direito, por favor. O que precisa deixar claro é o seguinte, nunca houve perícia por parte de nenhum outro programa. O único perito que teve são dois peritos, de São Paulo, cada um, e esse é o laudo oficial, que está no processo contra essa empresa, que perdeu as duas instâncias. Ele não sabe disso, ele não procurou esse lado. Mas Luciana, tem uma pergunta boa aqui pra ele. Posso fazer, Galana? Você já sonhou com algo ruim pra você mesmo? Claro, com certeza. Se eu quiser fazer uma consulta, eu posso? Eu vou ao seu encontro e digo, olha, o senhor cobra para isso? Não é importante perguntá-lo. Orientação. Ele não está cobrando? Não. O que eu tô percebendo Peraí que eu me perdi aqui. Qual era a pergunta para ele, Simone? Você já sonhou com algo ruim pra ele mesmo? Já. O quê? E aí, aconteceu? Infelizmente, sim, a morte do meu irmão. Sim. E você não pôde fazer nada para evitar? Nós tentamos de todo jeito. Inclusive, é um fato que foi negligência médica e está na delegacia. Mas o que aconteceu com seu irmão? Meu irmão, ele foi vítima do descaso de um hospital e a gente está... E eu recebi essa mensagem, eu tentei salvá-lo, corri
Lá Mas em- você sonhou com isso? Também. Pô, você estava dormindo e sonhou o que aconteceu? E foi outro dia Mas, lá Lu, pra tentar. sonho é comum. No caso, sonho é um meio de comunicação. Existe sonho. Até porque a ciência diz que o ser humano sonha querendo ou não. E sonha num tripé. Ele sonha em 3 etapas durante a noite. Alguns sonhos têm significado. Outros são apenas reflexo do dia a Cada um dia. acredita uma coisa. Eu faço terapia junguiana, meu terapeuta acredita que sonhos, eles não são sobre nós, são outra. Aliás, não são sobre as outras pessoas, são sobre nós mesmos, né? Tá no Tudo tem a ver- inconsciente, É o uma inconsciente coisa. explicando alguma coisa que está passando dentro de O você. que eu acho que está acontecendo, no caso, cada um aqui, vê sonho de uma como não está forma. claro Luciano, as você sabe revelações qual é o dele? problema de tudo, com todo o respeito como não ao está- pastor? como não está Sabe o que claro? está acontecendo o problema? O problema é deles, eu vou falar cético, não Cético, criticando ele, não criticando ele. Ele é um problema. Ateu, não criticando ele. Eu estou falando, ninguém vai verificar antes se a carta foi entregue ou não. Só vão depois que Não, acontece desculpa, o mas, fato. mas um perito fez isso. Não fez. Várias O senhor vezes. desculpa, lá não houve nem Mas eu- investigação nenhuma. Mas eu acho que Várias o bom vezes. vai ser, Não o bom houve, vai senhor, ser, senhor, né? senhor, Olha, Simone, tá bom, vamos falar de e uma Lu, coisa do o bom vai futuro ser aqui. essa No revelação. entanto, Luciana, no entanto, que não fez, que existe um laudo oficial. Mas, Bom, mas lanço aqui um esse desafio. avião, será que vai ser encontrado nesse lugar que você falou? Se for encontrado, ele está dizendo que o avião vai ser encontrado ali perto da Tailândia, das ilhas se chamam Phi Phi Islands. Se for encontrado ali, a gente está falando aqui ao vivo, realmente... Luciana, Não, e ele são, também são falou de 14 uma países fazendo busca no Tá, mar. mas e se O achar mar lá foi- onde ele está dizendo? Mas você acha que não procuraram, Luciana? Você acha que Mas e se varreram acharem o mar lá? inteiro? Varreram o mar inteiro. 14 cadê o países, avião? uma força-tarefa de 14 Mas países. cadê o Ninguém avião? achou. Ninguém achou. Agora, o colega acha que está lá. Qual é a evidência que pode existir? Eu acho que nenhum país, nenhuma organização foi atrás de uma informação como essa. Quer dizer, desculpa, mas ninguém... Juscelino, você tiver já lá? errou? Você já errou alguma vez? Eu não considero como errar, é como mudança. Há mudança sim. Então, eu não posso controlar. Eu mando as cartas e eu não vou controlar o que vai acontecer ou o que não vai. Ó, eu vou te dar meu endereço, se tiver uma carta pra Lu, na mim. verdade, Não, o que eu vou eu achei bom, desculpa, pastor, eu achei bom que ele já falou que ele tem um sonho e então ele te manda a carta. Se Ele- vai acontecer Lu, ou eu não, ele não tem acredito. certeza, mas ele manda pra Ele prevenir. que ele já tinha mandado uma carta sobre um caso seríssimo que está acontecendo agora. Lu, eu acho que o Coloca fato... aí sobre a... Posso falar? Ebola. Juscelino da Luz diz que sabia que o ebola mataria centenas de pessoas. A Organização Mundial de Saúde classificou o ebola como emergência internacional. O surto começou em fevereiro e já matou mais de 1.000 pessoas. Os países mais afetados são Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. O índice de mortalidade da doença varia de 25% a 90%. Já aqui no Brasil, a epidemia que preocupa as autoridades é a dengue, que faz várias vítimas. Seriam essas notícias alguma revelação de que o fim está próximo? Olha, antes da gente falar aí da ebola, eu quero dizer que ele tem uma previsão muito séria. Aqui Luciana, eu tô pra cidade de São preocupado Paulo. com essa previsão. Aqui em essa São mesmo. Paulo? Aqui em São Paulo, em novembro. Que Essa pode que eu tô preocupada. envolver todos nós. Então, mesmo. quem mora em São Paulo tem que viajar. Se vai Vamos ver o acontecer que em ele São vai Paulo. falar. Daqui a pouquinho Não, ele vai mas falar. essa é muito... E acho que é interessante ele falar, Luciana, porque assim, vai acontecer em breve e a gente vai poder atestar. É isso que eu tava querendo dizer, Simone, Sim. entendeu? Mas peraí, Aliás, faz o seguinte, Lu. Combina com ele, a Simone principalmente. Pra avisar antes. As previsões que ele tiver, que ele for registrar em Sim. cartório, ele passa uma cópia Não. pra ela com antecedência. Eu acho. Tá. Aí vocês- Registra na eu portaria da Eu rede também. registro Registra quem é então a importante. carta. Pode ser, Juscelino? Deixa eu só fazer uma pergunta. Não tem problema. Em relação ao ebola, o senhor mandou carta para quem? Mandei para África, vários A lugares. Sim. E mandei para Pô, aqui em mas São a Paulo, onde ebola eu já tenho. tinha, né? O ebola, a crise principal do ebola é de 1976. Eu perguntar quando é que o senhor mandou a carta, porque o ebola hoje, a crise que existe hoje é muito menor do que a primeira, que é da década de 70. E ela é cíclica. Ela, a cada 3, 4 anos, é cíclica. O que está acontecendo hoje, que são 1.000 mortes, é muito menos do que aconteceu na década de 70. E aí eu pergunto quando é que o senhor mandou a carta para Calma, alertar não o fica bravo com continente ele, africano. coitadinho, também Não, não porque fica bravo com o senhor alertou o continente Eu tô africano bravo, acerca do vírus. Isso, Então é importante ele tem saber a visão quando. dele, eu respeito Quando a que você visão. mandou a carta? Ele tem a visão dele, eu respeito, É claro. obviamente. Claro. Essa é a visão Não, a dele. questão do ebola não é visão, é Não, tá, a sua visão, o seu conceito, a referência
ao tema que está sendo abordado aqui. Eu mandei a carta de 75 falando também da AIDS, que nem tinha ainda. Em 75? Cadê essa carta? Essas primeiras cartas, né? Só a primeira. Essa realmente... O senhor descobriu a AIDS, então, porque a AIDS é de 81. Mas, Luciano, olha o que acontece. Um brasileiro manda carta lá pra África, você acha que eles vão ler? A mesma coisa na companhia aérea. Você manda uma carta pra companhia aérea, olha, eu li, eu tive um sonho. Se tiver uma carta pra mim, já falei gente, na verdade, não pode tá... mandar, depois que acontece, eles a gente falam, não está discutindo aqui, no caso, se crê ou não em relação ao mundo espiritual ou sobrenatural ou desconhecido, até porque a pesquisa diz que 80% das pessoas creem. Como é que está a pesquisa? No caso, nós estamos discutindo a credibilidade das previsões dele. O que eu penso, se eu pôr o que eu penso como pastor, pode feri-lo e é o que eu não quero criar uma insatisfação com ele. Até porque ele deve ter recebido um dom divino para poder utilizar dentro de uma esfera e ele acabou criando uma nova religião, uma nova nomenclatura uma nova também. Crença. Exatamente, uma nova crença. Mas isso pode prejudicá-lo. Mas ele está tentando ajudar. Exato, a intenção dele é boa. Porém, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Até porque tá na mesa aqui, a gente não consegue pegar. Acho que tem algumas coisas de verdade e outras coisas que precisam ser analisadas. Mas uma coisa importante... Isso aqui, o que eu queria entender, isso aqui é de verdade, porque ele fala a data. Luciana, só uma colocação, se você me permitir. O senhor, então, descobriu o vírus da AIDS, porque o senhor pegou a carta em 75, o vírus Luciana, é de 81. A pessoa deve entender, ninguém descobriu nada. Não, eu apenas eu mando um sonho, eu não sou nenhuma pessoa. Mas o senhor previu AIDS. O senhor previu uma... Prever uma coisa, descobrir outra. Em falar em AIDS, eu quero contar uma coisa para vocês, eu preciso estar todo mundo a par, que dentro do avião que a Rússia, né, parece que derrubou, tinham 3 especialistas. Especialistas importantíssimos. Importantíssimos na descoberta da cura do HIV. Infelizmente, por um ato terrorista, perdemos 3 cientistas incríveis que estavam trabalhando nessa cura que a gente está precisando há muito tempo. Isso foi uma perda incomensurável, infelizmente, por um ato terrorista. É um absurdo, né? Isso é tudo um absurdo. Mas aí, o senhor, voltando, por que ele descobriu o Não, HIV? ele disse que mandou uma carta para o continente africano alertando do ebola. Mas que em 75 ele mandou uma carta alertando sobre a AIDS, que foi descoberta em 80. Essa carta da AIDS foi enviada para quê? Continente africano, disse ele. Não, para o continente africano, para o Ministério da Saúde do Brasil, na época. Mas eu queria saber, entender uma coisa. Quando o senhor mandou essa carta, o senhor mandou alertando contra uma peste, uma doença, uma possível epidemia que poderia ocorrer. Então, foi mandado nessa intenção, que poderia se alastrar. Uma curiosidade, qual que é a religião do senhor hoje? Hoje eu sou católico. E o que os padres acham dessas previsões? Não, uma boa parte, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Na verdade, eu não tenho problema com pastor, não tenho problema com ninguém. Eu respeito todo mundo, O senhor já pegou a opinião deles? Já, de vários. Porque, na verdade, Lu, o que a gente percebe é que realmente existem os oráculos de Deus, existem os enviados, os iluminados, pessoas que recebem dons e deve ser utilizado para o bem, para prevenir, para ajudar. E, no caso, se ele está recebendo alguma informação e não está conseguindo, de alguma maneira, passar isso, ou está passando e, de alguma maneira, quer se privilegiar disso, é onde ele está sendo prejudicado. Não, ele não cobra nada. Não, no caso de promoção, até porque há uma necessidade do ser humano de ser visto. Nós temos essa necessidade. Mas isso então pode estar a gente tem que pegar o templo de Salomão com esteirinha de dinheiro. E pode estar atrapalhando ele. E aí, né... Eu acho que ele deveria, no caso, reler esse dom, até porque ele já passou por várias religiões. Nós estávamos conversando nos bastidores. Uma pessoa muito educada, muito simpática, já passou por várias religiões. Eu acredito que, de alguma maneira, ele pegou um pouco de cada uma, recebeu, de fato, alguma missão e deve não estar sendo entendido por ele o que ele tem que fazer, de fato. Entendi. E ele está aqui se defendendo, na posição de investigado. E nós estamos tentando investigar o que está acontecendo. Não, Tiago, o que eu quero investigar é porque eu não sei se você de casa que está assistindo sabe, mas eu trabalho muito com celebridades. E uma das vezes eu liguei para um apresentador, que era apresentador inclusive aqui da Rede TV, o Clodovil Hernandes, e o Clodovil Hernandes me falou que um vidente teria dito a ele
que ele seria filho de Juscelino Kubitschek. Este vidente nada mais é do que o Juscelino da Luz. Na época, também eu entrevistei para o site O Fuxico. E aí Nossa, mas você tirou esse da manga, hein? Não, ele estava aqui esperando. Não, eu queria saber da onde veio, por que veio, porque até o Clodovil, num primeiro momento, acreditou. Depois o Clodovil batendo as datas, Luciana, o Clodovil não teria a menor possibilidade de ser filho do Juscelino Kubitschek. Então, eu quero saber um pouco do Juscelino, como é que são esses sonhos e da onde veio esse sonho que Clodovil Hernandes seria filho de Juscelino Kubitschek. Olha, isso foi falado a ele, é um programa que ele convidou, então um problema que ocorreu com ele, eu falei, então ele confirmou tudo. Na época, ele nunca me disse isso que ele está falando aqui, e ele confirmou em particular. Disse ele, isso várias vezes, que não poderia isso sair na mídia de forma Mas ele alguma. era filho de Juscelino Kubitschek? Segundo a visão que eu tive, registrei em cartório, está lá, e ele mesmo mandou uma pessoa de confiança, junto comigo para registrar. Ô, Juscelino, mas as datas não batiam, Thiago. Não, mas é ele que falou isso para mim, que ele não queria expor essa situação, ele mesmo falou. Não, mas você que me não deu era para eu contar para ninguém. Mas você me deu entrevista. Inclusive, você deu entrevista para mim tá por telefone. Inclusive, Peraí, Thiago, o que ele falou para você? O Juscelino confirmou essa história e depois começamos a bater as datas. E as datas não batiam, porque quando o Clodovil morreu, o Juscelino Kubitschek já não poderia mais ter filho. Entendeu? Quando o Clodovil nasceu. Quando o Clodovil nasceu. Já não batia a data. Por que ele não poderia ter mais filhos? Porque ele já... Eu não sei se ele já era morto ou se ele já... Não. A idade é diferente. Não batia. Mas velho tá Tiago, filho. talvez isso seja a maior prova que ele está crendo numa coisa natural nele, inato nele, mas não é verdade para o outro. Por isso que deu essa confusão. Entendi. Isso que ele falou para mim foi o próprio Ele pode ter 10 sonhos, mas será que um não é certo? O Clodovil me chamou na casa dele, eu estive na casa do Clodovil, e inclusive... Eu estava escrito nessa mesma carta que ele ia ser o terceiro mais votado na política aqui. E essa carta ele mesmo confirmou próximo a mim, frente a frente. Mas será que vamos dizer, 6 sonhos que você tenha, 2... E só pesquisar com a assessoria dele, não sei se é essa aqui, mas aquela de... Agora não deve ter Boa mais. matemática, Lu. Você colocou na mesa uma matemática que é feito constantemente. Até porque nós não temos acesso. 2 podem ser... Quem aqui não quer saber o futuro, né? Um sonho normal, porque, né? Não? Mas foi um sonho que eu recebi, premonitório, que eu enviei para ele. Olha, eu tenho uma previsão dele que vai parar esse programa daqui a pouco. Essa eu tô com medo. Essa vai pegar, porque daqui a pouquinho aqui no Brasil e bem pertinho aqui de casa. Então a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes... eu vou falar sobre guerras, porque o planeta já passou por 2 guerras mundiais e em 2014 lugares onde predominava a paz, infelizmente hoje está assim uma loucura, um campo de batalha, tá realmente... ninguém está entendendo mais nada, até a ONU já tá contra, até os Estados Unidos já se manifestaram, a guerra está assim, tá demais, não para. E o Juscelino disse que já sabia de tudo isso antes de acontecer. Mas lembrando que estava tudo em paz por um tempo, né? Quer dizer, não estava aquela paz, mas o povo estava ali, né? Controlado, na faixa de Gaza, estava tudo mais ou menos controlado. Você já sabia que ia desmoronar a paz? Essa carta, inclusive, tem uma carta... Segura, antes eu vou mostrar. Juscelino previu mais uma tragédia. 2014, o ano das guerras. A crise entre Rússia e Ucrânia começou no final de 2013, mas se agravou este ano. A relação diplomática entre os 2 países está cada vez mais perigosa. Estima-se que desde abril já foram mais de 1.500 mortos e centenas de desalojados na região do conflito. Já na Palestina, a guerra entre Israel e o grupo do Hamas parece não ter fim. Os avisos de cessar-fogo nunca são respeitados por ambos os lados. A população fica no meio do fogo cruzado. Mulheres, idosos e crianças são mortos por mísseis em áreas urbanas. Nas terras por onde os maiores profetas passaram, o que se vê é dor e sofrimento.
Que horror. Eu não entendo porque que um ser humano quer matar outro. Realmente é uma dificuldade que eu tenho de entender isso. Juscelino, você já havia sonhado com esse... assim, com esse conflito, apesar que esse conflito é um conflito meio esperado, né? Essa coisa do conflito entre Israel e o Hamas... Isso aí já estava meio esperado. Entre Israel e Hamas... Esse é um conflito que já existe, antes de eu nascer. De eu nascer. Não, eu só mandei carta que haveria algumas guerras e está acontecendo, infelizmente. Agora, isso já existe. Isso aí é uma cartinha meio marcada, né? Infelizmente. Não, em relação ao Oriente Médio, a Israel, é uma guerra cíclica que já tem 3.000 anos. O senhor previu quando? É uma loucura. São 3.000 anos. Eles não conseguem se entender ali, não, né? Não é possível. E lá, em nome de Deus, né? É verdade. Então, aquele cantinho, daquele canto do deserto ali, Israel, gente... não há como, Luciana. Mas será que não haverá uma maneira? Não, lá não. Porque não é uma guerra racional. Quando você mata em nome de Deus, você mata por uma razão não racional. E aí não há solução. Entendi. Só uma solução muito negociada, deixando a religião de lado. E lá não dá. São 3 deuses para uma terra só. Não dá. É muito Deus. E Lu, na verdade, o que eu estou vendo é que ele está correndo risco de se tornar um falso profeta. Eu não estou dizendo que ele seja. Não estou dizendo que ele seja. Até porque ele precisa de um líder espiritual que possa ajudá-lo. O que eu estou percebendo que ele pode ser taxado, ele pode ser colocado diante das afirmações que não estão sendo concretizadas e algumas que ele acertaram, como se fosse uma roleta. E isso ele deve, é só uma sugestão, que ele deve tomar cuidado, porque senão ele pode ser tatuado como alguém que não sabe o que está fazendo. Ele foi até o ponto de pegar uma perícia. Por que você pegou a perícia? Você se sentiu acuado? Não, que eu fui justiçado, na verdade foi justiçado. Como que existe o perito aqui, lá contrataram um perito que não é oficial. Quem contratou o perito? A televisão. Ele foi num programa de TV, Luciana, e falaram que ele adulterava. O programa de TV contratou um perito que não é oficial, que não deu laudo nenhum também. E aqui tem um laudo. Pega ali o laudo pra Na verdade, eles mostraram suas cartas. Mas não tem laudo. Entendi. Lu, e aí falaram que pra mim só tem validade. É assim. Eu já fui vítima várias vezes de Por que porque essas informações inadequadas. Se fosse a justiça que tivesse me processando e que tivesse uma condenação, aí seria um fato de enganação. Mas eu nunca fui condenado pela justiça, tenho meu nome limpo. Né? Por que você seria condenado? Você só mandou uma carta? Não, eu estou dizendo o que foi feito contra a minha pessoa. Agora, qual foi o motivo? É porque essa empresa envolvida teria que pagar milhões e milhões e milhões de reais se isso fosse comprovado. Entendi. Entendeu? Então você sabe como funciona. Editar programa é fácil. Mas, Luciana, Lu, eu como leiga, né, como público, o que eu entendo? Lembra um filme chamado Premonição? Lembro. Não sei se vocês assistiram. Que o menino sonhava que ele estava dentro de um avião, que o avião caía, todo mundo morria. Lembro. Ele não foi no avião, ele não entrou e impediu que 2 ou 3 amigos entrassem. Então, ele sonhou uma coisa e não se concretizou a tal profecia. Deveras, de fato, o avião caiu, mas ele não morreu. Então, o que eu enxergo, né, no meu amigo, no meu colega aqui, assim, ele sonha com coisas que com o curso normal e natural da vida podem ser impedidas. Então não significa que ele seja um charlatão ou que ele seja só um pouquinho, deixa eu terminar. Ou que ele seja um profeta. Realmente, ele enxerga as coisas e as coisas podem não acontecer, embora tenham esta tendência. Mas não então, aconteceriam pelo aviso dele? Você acha que ou pelo aviso. Mas tem gente que não recebeu essa carta. Sim, justamente. Mas aí Mas o que como ele acontece? Tá usando essa ferramenta eu tô que é dirigindo perigoso. o carro para vir aqui na entrevista da Luciana Gimenez, aí fura o pneu. Aí logo lá na frente tem um acidente, todo mundo morre. O pneu furado evitou com que eu morresse ou que eu chegasse... A discussão realmente não então, é essa. Eu como leiga, como povão que assistiria esse programa, eu acreditaria sim, porque acontece. Como você diz com o povão, na verdade... Tudo tem que ser ipsis literis. Por exemplo, se lembra no caso dos Mamonas, que o avião, infelizmente, bateu e morreram todos? Na Serra da Cantareira, é verdade. Então, o Júlio, 12 horas antes de embarcar, ele falou: não estou me sentindo bem, esse avião, eu tive um sonho que o avião caía. Quer dizer, pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência bem, né? Se ele não tivesse embarcado. Mas pode ser um pressentimento. Luciana, são, salvo engano, 50 mil voos por dia no mundo. 18 milhões de voos por ano no mundo.
Então, quer dizer, haverá diversos acidentes. No caso dos Mamonas Assassinos, isso ficou na memória porque ele teria dito isso. Mas quem é que nunca aconteceu de você entrar no avião e achar, bom, mas ó, é sempre perigoso. Eu sempre acho que vai cair. Eu também sempre acho. Aquela vez ele falou e aconteceu. Então, eu morro de medo. Eu sempre acho. Eu também. Ele teve uma premonição. Todo mundo, você sempre acha e quem entra isso. no avião sempre achando que vai morrer, tá tendo pré-ocupação. Mas ele falou, gente. Mas ele dentro de um porque ele premonizou. Dentro de um avião só não reza quem é ateu. Essa é uma colocação bastante importante. Sabe que o meu sonho é cair de avião, né? Sempre sonhei Mas não entra. Só não reza e não ora quem é ateu. O resto que você entrou ali naturalmente, é antinatural voar, né? Então essa premonição, e você fica na mão de uma outra pessoa, claro, né? Você mecânica, tá mecânica. Realmente o negócio ali é complicado. Mas olha, daqui a pouco você vai saber da tragédia que pode acontecer aqui em São Paulo. A gente não sabe até que ponto o Juscelino está certo ou está errado. O fato é, algumas previsões do Juscelino não aconteceram, mas outras talvez sim. Vamos assistir. Errar é humano e os videntes também erram. E o Brasil ganha a Copa ou não? Vou até me levantar para essa. Brasil e Espanha, ele ganha a Copa? O Brasil é campeão. Algumas previsões de Juscelino não aconteceram. Uma delas era sobre um tsunami que destruiria a cidade de Fortaleza. É de quanto por cento da onda Vi? 10%, 20%, 50%? 60%. Ah, tem 60% de Há uma possibilidade, 60%. Da onda Vi. Sim. E destruir Fortaleza. Suas cartas foram analisadas por um perito a pedido de um programa de TV. Em primeiro lugar, as cartas que Juscelino exibe não resistem ao exame dos peritos. No resultado, foi constatado que as cartas não eram legítimas e que supostamente teriam sido escritas após as tragédias. Veja o exemplo de uma carta que Juscelino diz ter endereçado a Marta Suplicy quando ela era prefeita de São Paulo. Tem data de 2004 e fala da cratera que viria a se abrir no metrô de São Paulo 3 anos mais tarde, em 12 de janeiro de 2007. Mas repare no registro da carta. Juscelino se justificou, contratou um perito particular que comprovou a veracidade das cartas. Ele já fez mais de 85 mil revelações e a dúvida permanece. Ele já fez mais de 85 mil previsões. Mas será que elas vão acontecer? Por que ele teria esse privilégio de saber o futuro antes de todo? E aí, Simone? Bom, aqui, olha só, Luciana, nossa enquete eu preciso falar. Você acredita em previsões? Mudou. Sim, 43% e não 57%. As pessoas não estão mais acreditando. Claro que assim, a gente está levantando, né? Ninguém está julgando o Juscelino. E sim, estamos é um pouco indutivo, né? Você põe um programa falando negatividade, induz um pouquinho o telespectador, claro, né? Mas porque pauta a moral da pessoa. O senhor Deixa ele falar. Será que eu posso falar? Pauta a moral da pessoa. Eu estou aqui sentado, nunca fui condenado a nada, estou sentado aqui. Então, que aquele programa que mostrou, que fez um ênfase nele, não foi verdadeiro. Foi montado, foi editado. Mas por que isso eles está sendo discutido na justiça. Isso está sendo discutido. Mas por que eles iam querer fazer isso contra o senhor? Eu já falei para você anterior, aqui no programa. Mas eles estavam devendo milhões de reais, é isso? Não, o que ele falou é que se ele tivesse avisado antes para vamos dizer assim, uma empresa de sapato, o seu sapato vai quebrar. Sim. Se a empresa não fez nada, quer dizer que eles foram negligentes, foi o que eu entendi. E você, pense bem, Luciana Gimenez, qual empresário que vai confirmar uma carta depois que acontecer? Qual? Que ele vai falar que você mandou a carta. Ele vai dizer que não recebeu, empresário, né? O empresário que tem que pagar milhões de reais. Pode mandar para mim se for acontecer alguma coisa comigo. Não, presta atenção. Falando, agora, por que esse programa que apresentou esses tais peritos, que eu respeito muito, não tem nada a ver com eles, não deram laudo nenhum, apenas uma avaliação superficial, que isso aí não é válido? Mas por que os empresários agora, então veja não querem bem, ficar do seu lado? Por que essa mesma televisão não foi antes lá para verificar se a carta era verdadeira ou não? Ninguém vai. Minha pergunta é a seguinte, não foram antes. Mas eles levaram a carta a um perito. Mas o perito deu uma análise superficial. Ele diz indício. Indício, você sabe o que é indício? Não. Indício tanto pode dizer que a carta é verdadeira como a carta é falsa. Agora deixa o Piraci falar. Quando o senhor havia me perguntado qual perícia, por exemplo, aquela ali que apareceu na televisão. Não, mas a perícia ali, o laudo verdadeiro é aquele. Aquela perícia usa a expressão
falsidade grosseira diversas vezes, é pós-datada, mas você não tá entendendo. E o conteúdo é alterado. E aí, Então, o senhor está entendendo. Mas eu queria saber por Mas que ele ali faria foi isso? expresso. Por que ele faria isso? Por que ele faria isso? Ah, Luciana, aí... Agora veja Só bem, ele pode Luciana. explicar. Luciana, veja bem. Qual o interesse de uma empresa editar um programa, gravaram eu falando uma coisa e colocaram outra? Pera, O direito de defesa. Um momentinho, por favor. Claro. O direito de defesa foi me dado? Não foi. E eu não pedi dinheiro nenhum para essa empresa. Eu processei essa empresa para dar o meu direito de resposta. Não me deram. Se essa empresa fosse Mas séria... você não ganhou? Você não ganhou? Nós ganhamos 2 instâncias, está na terceira. Mas você sabe como que é a nossa justiça, infelizmente. É morosa. Agora, veja bem, eles citaram um caso do Saddam Hussein, que eu queria 25 milhões. Eu ganhei uma ação de direito. Está aqui. São 4 ministros. 4 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Daria a meu favor se eu tivesse errado? Em nenhum momento o governo americano questionou minha carta. Em nenhum momento. E eu ganhei a processo lá no Superior. Qual a carta americana? Tá aqui, eu trouxe. Falando o quê? Eu trouxe aqui. Onde o Saddam Hussein estava. Falando o quê? Onde o Saddam Hussein estava. Não, para. Você não falou que... E eles acharam o Saddam lá? E aí, entramos... Foi o senhor que achou o Saddam Hussein? Não. A pergunta é dele, né? A pergunta é dele. Eu não estou achando ninguém. Eu tenho sonhos. Tinha uma recompensa, né, Juscelino? Mas eu não fui atrás da conta. 25 milhões, 25 milhões de dólares. Eu fui atrás do direito e o reconhecimento. Entendi. É um direito que me consiste. Mas você recebeu como o cidadão. direito de reconhecimento? Eu ganhei aqui no Brasil. Os 4 ministros, relator, Mas os mais 25 3 milhões, ministros, gente, me deu a por favor. favor. Me deu a favor que eu Vamos tenho dividir. direito, sim. Se eles deram isso daí, porque passou, os meus advogados É verdade. são pessoas, doutor Carlos Alberto Ferreira, outros advogados, doutor Newton, doutora Adonias. Quando eles entraram na justiça, primeiro antes deles entrarem, que eu não O que você está dizendo é que o senhor ganhou no Supremo. É Superior Tribunal de Justiça. Entendi. Quando eu entrei na justiça, os meus advogados, primeiro passo que eles tiveram, que é um advogado de mais de 30 anos de profissão, foi lá passar esses documentos para a mão de um perito. Tá ficando pior, porque você vai fazer uma revelação terrível. Essa terrível, eu tô com medo. Simone. Essa daí eu vou te falar uma Porque coisa. faço Me agora? contaram, eu acho. Eu fiquei preocupada, Luciana, porque inclusive é um local onde eu faço o programa de rádio de manhã. Eu fiquei preocupada. Essa eu fiquei mesmo, Juscelino, Não, pra peraí, falar a verdade. porque realmente... E é uma coisa que me amedronta. Segura aí, Por isso você tá Simone, com raiva de mim, porque né? eu vou dar um Não tô recado com raiva. e ele vai fazer uma... Não, tudo bem, agora ele não vai mandar carta. Brincadeira. Ele vai fazer uma revelação, premonição, sei lá o quê, aqui agora, ao vivo, não vai ser uma carta. Aí a gente vai ver, Claro. Porque está Aí próximo, nós vamos hein, ver, Luciana? Tá porque- muito próximo. ok? A minha pergunta antes é, você que está na sua casa, você sente suas pernas cansadas? Pernas cansadas causam dor, desconforto. Ai, é horrível, gente. Além de problemas estéticos, como vasos dilatados, varizes. Então, fique atenta a esses sinais e cuide das suas pernas com creme Vasser. O creme Vasser auxilia no relaxamento das pernas cansadas e inchadas, que tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir varizes. Isso porque a fórmula exclusiva do creme Vasser contém arnica, própolis, castanha da Índia e centela asiática. Arnica e própolis possuem ação refrescante e anti-inflamatória. A castanha da Índia ajuda a diminuir a dor, o inchaço das pernas e já a centela asiática auxilia a ativação circular. Toda essa combinação ajuda a melhorar a hidratação da pele e alivia aquela sensação de peso nas pernas. Ai, eu precisava disso agora, hein? Massageie diariamente suas pernas com creme Vasser. Suas pernas vão agradecer. Adquira o seu creme Vasser com exclusividade na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com.br ou ligue 0 operadora 11 5591 1466 e receba seu creme Vasser aí na sua casa. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Vasser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Ah, eu precisava de um creme desse agora. Juscelino, para tudo. Eu queria entender qual vai ser a tragédia que vai acontecer aqui no Brasil e Mas daqui a aqui? pouco. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Primeiro, eu quero saber quando é. Para tudo, todo mundo ligado aí no Super Pop.
Em novembro, né, Juscelino? Primeiro eu gostaria de falar, eu não gostaria que acontecesse. Veja bem, claro. Eu mando a carta para a empresa, talvez usar bom senso e tirar esse avião ou fazer uma manutenção. É o avião. Vamos deixar bem claro, que senão vai pensar não que eu quero que fala o nome aconteça da para empresa, mim estar... Não fala o nome da empresa. Juscelino, eu acho o seguinte, pânico, né? é grave em relação ao que o senhor vai dizer, até porque o senhor está aqui o tempo todo se defendendo. E é bom rever esse dom e o que o senhor está fazendo, porque isso pode influenciar para o bem como para o mal. Então é importante, Lu, o que ele está dizendo. E ele rever. Vai falar mesmo? Para o bem, se essa empresa tirar o avião, essas pessoas, eu errar e essas pessoas estiverem todas vivas. Não fala o nome da empresa, tá? Nem posso. Esse é um dos fatos que eu respeito e se quiser passar uma cópia para os convidados para conferir se essa empresa recebeu mesmo a carta antes, né? Porque depois vir aqui, quando aconteceu, e falar que não funcionou, aí é ruim, né? Eu não tenho aqui a carta não, né? O senhor já mandou? Já mandei, receberam telegrama de respostas, então as pessoas devem conferir antes. Ok, né? então vamos lá. Vai ser dia 26 de novembro de 2014, às 9 horas... Da manhã? Vai se acontecer, que eu não quero, vai se chocar contra um prédio alto na Avenida Paulista. O que é um avião? Se isso vir a acontecer, vai sair de Congonhas esse avião. E ele Ato terrorista? Ato terrorista ou erro? Não, é uma falha nas duas turbinas do avião. Ele vai perder... vai se chocar contra um prédio na Avenida Paulista. Eu não posso falar o nome do prédio. Se não tem certeza, se não é uma coisa certa. 9 horas da manhã. Oi? O se é porque não tem certeza. Não, tem certeza. Veja bem, eu mando a carta e eu não posso... Como no filme. Eu não posso... É aí que eu estou dizendo. Eu não posso chegar e falar assim, seria uma... Eu entendi o que o pastor quer dizer. O que a gente fica... às vezes até chateado, é que a gente entende a sua intenção, porque eu acredito, não vou te dizer, Juscelino, que acredito em você 100%, acredito nele ou nela. Eu acredito que existe sim uma premonição. Tá? Que Ele algumas diz pessoas a data, o ele endereço, tudo. aqui no Só que o que eu horário. acho que, assim, quando ele faz esse depoimento, essas coisas, ele se arrisca, porque, como ele mesmo diz, ele tem um sonho e tenta te falar para prevenir, para não acontecer. Em nome de quem, né? E às vezes pode não acontecer. Mas, Juscelino, mas a como é que outra vai vez, cair ó, esse avião se na posso- Avenida Paulista não é rota de avião? Não, ali tem rota sim. Eu posso fazer Moema é uma... rota de avião. Posso fazer Pode, claro. um detalhe aqui? No dia 29 de outubro de 2007, era para cair um avião de Fortaleza. E a empresa tirou o voo. Eu tenho aqui registrado que a empresa tirou o voo. Então não caiu. Então isso para mim Então repete para mim. é muito no importante. Dia 26 26 de novembro de 2014, às 9 horas da manhã, um avião que vai sair do aeroporto de Congonhas no sentido... ele vai perder força e vai direcionar para a Paulista, onde pode se chocar com um prédio. Eu não vou trabalhar nesse Eu estou falando, pode, porque Vou ver aí se eu que tenho entra corrida. aquele detalhe que o Mas aí pastor faz o falou. quê? Param todos os aviões? Não, eu acho, a minha preocupação, Tem que ter esse essa avião. empresa, já dei o nome, você tem aí o número eu do já voo, vi aqui, já vi. deveria Eu sei. fazer uma manutenção nesse voo ou retirar essa aeronave pelo menos nessa data. Nesse horário, por Nesse exemplo, horário. Mas seria uma ele solução. dá aqui o nome da empresa, Ele o dá. número do voo, diz de onde vai e diz aonde... Ele diz que tem graves problemas nas turbinas e ainda fala onde pode ser que se choque, que Ele é... fala, inclusive o edifício que a gente não vai mencionar para O não senhor causar sonhou pânico. isso? O senhor sonhou isso? Sonho. O senhor ouviu E a ele voz? já avisou Sim. a companhia O senhor aérea, né, sonhou? Não, Juscelino? está lá e volta. É como se fosse um teletransportou no local. Só foi lá e voltou. Na Avenida volta, Paulista. E aí, até chegar a esse futuro, tem pode uma mudança. O senhor não- eu acredito em Olha visões e a revelações. O senhor não cara tem do medo de Piraci, criar Piraci medo na não. pessoa? Eu só queria... Piraci, Não mas é minha existe- inten- olha, eu não é espero minha que isso não intenção. aconteça, mas se acontecer, aí, Piraci? Luciana, é aquela história, Espero que né? não Quer dizer, aconteça. então o que acontece? Quem é que nunca sonhou que perdeu um ente querido? Né? Quem é que nunca sonhou que perdeu um parente? Mas peraí, mas ele não tá só, dando a não, data. só dizer, eu não só Número do sonho, voo. como às vezes até desejo. Mas enfim, quando você sonha tanto isso, uma vez acontece. Então o senhor disse que sonhou com sua morte do seu irmão, eu respeito. Eu sei que o senhor está dizendo a verdade de boa fé, é a sua verdade, uma verdade peculiar. Mas quem é que nunca aconteceu? Então, uma vez acontece. Essa questão do avião já é uma situação diferente. Se eu tivesse ouvido o senhor dizer
o tsunami em Fortaleza, eu estaria na praia nesse dia. Como estarei nesse hotel? Me diga qual é o hotel que eu me hospedarei e faço questão de estar lá. Porque... Ele diz o número. Então, você eu pega quero ficar no... Eu não vou revelar, mas eu vou dar pra você. Você vai lá pro hotel no dia. É um prédio comercial. Eu me hospedo lá. Eu vou me hospedar nesse hotel. Pra não criar pânico, porque mas eu vou dar o endereço. Agora, uma coisa... Você vai pegar o avião. Eu pego o avião ou o hotel. Agora, essa situação... Piraci, você não acredita em nada. Na zero. Nesse tipo de situação, desculpa, zero. E chega a ser irresponsável uma coisa dessa pelo pânico que se cria. Não criou pânico já se nenhum, disse não até... falou. Não, a posição que o senhor adota. Já houve no passado uma situação de também um vidente dizer que um shopping tal ia desmoronar em tal hora, tal dia, tal. Então, isso chega a ser até irresponsável. É uma situação muito... Eu respeito o senhor, mas não acho com que... ele acredita. Eu respeito o que ele acredita. Eu respeito que acredita no Saci Pererê, Luciano. Eu respeito. É uma crença. Papai Noel. Que acredita nesse... Não, mas irresponsável seria ele sonhar com isso, já ter previsto algumas coisas e ficar quieto porque vão achar que eu sou maluco ou vão achar que eu sou... Mas tem desculpa, que falar mas sim. o que foi sim. previsto que ele poderia ter dito antes? Não tem nem nenhuma evidência científica. É uma chance para ele, é uma chance para ele, já Não, que ele duvida, que eu respeito ele também. Eu acho que ele duvida, é uma chance para ele conferir primeiro se as cartas forem entregues. Vai lá, leva uma cópia do original, porque geralmente vem depois. Sempre é depois. A pessoa tá a carta lá exposta para a pessoa tirar uma cópia e ir lá. E você falou sim porque você tem medo de não acontecer? Não, de forma alguma. Você quer que aconteça? Eu tenho medo de acontecer no seguinte... Porque envolve seres humanos. Você quer vidas de você pessoas. gostaria que que não aconteça? acontecesse. Porque se acontecer, você vai ir para o topo. Se não acontecer, Não, mas eu não você quero vai ir. continuar sendo investigado. Não, pastor, Não quero- mas ele mandou a Não carta quero para a companhia Ela pode aérea retirar e com dar o número troféu do pra ele. voo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui no topo várias vezes, eu não quero isso. Não é essa a intenção. Mas vem cá, mas se você Porque toda muitos vez casos, conseguir salvar no as exterior, pessoas- no exterior, inclusive com cientista presente, tem fatos revelados. Então eu estou sendo. Mas você, vamos fazer um ao documentário, avisar- cientistas que receberam pessoas que inclusive tem até grupos de ateus e céticos que estão no meio desse grupo que foram casos confirmados. E está sendo feito um documentário. Agora, assim, veja bem, você vai ter que não é casos para a gente discutir e dizer quem está certo e quem está errado. Claro. Se ele tem a visão dele que eu estou errado, continua com essa visão, é a visão dele. Claro. A minha visão é o seguinte, eu faço isso com um objetivo. Qual é o objetivo? Salvar vidas. Se ele está contente, não, se o pastor me respeita ou não, nesse sentido, acha que eu estou errado, é uma visão do pastor. Eu pastor, respeito o pastor. nem Eu discordou. respeito o pastor. Agora, Eu tô Juscelino, a minha lamentando. pergunta que eu vou deixar para Respeito, os pastor. comerciais é a seguinte: se você estiver certo e você manda as cartas e as pessoas não tiram o avião do hangar, a outra não pega o carro no dia, o outro não vai trabalhar, aí nada acontece, aí você vai se passar por mentiroso. Eu vou para os Não, não comerciais, tem- quando eu voltar eu Exatamente. quero entender aí como é que você vai se desvencilhar dessa Armadilha. Armadilha, né? Porque se ninguém fizer... Se tudo que você falar, as pessoas falam, não, tudo bem, tá lá o Bilal... Aí todo mundo... Mas aí vai falar, mas você nunca vai... Entendeu? Vamos pros comerciais. Quando eu voltar, você me responde. Mas não é resposta, cara.